Será que finalmente a gente vai conseguir reduzir o tempo de dupla antiagregação plaquetária após angioplastia com stent no contexto de síndrome coronariana aguda? Foi o que o estudo Ultimate DAPT, publicado hoje, no segundo dia do ACC de 2024, colocou em pauta. A gente já sabe que as diretrizes atuais, elas pregam para manter a dupla antiagregação plaquetária de AS mais um inibidor de P2Y12 por um período de pelo menos 12 meses. Eventualmente a gente acaba tendo que suspender a medicação antes do que esse período por eventualidades como um sangramento, uma cirurgia não planejada, por exemplo. Mas a gente não tem uma resposta definitiva se essa suspensão ela é segura ou não, e também em termos de sangramento, se isso vai reduzir sangramento, ou o risco isquêmico pode ser aumentado como por trombose de stent. Justamente por isso, diversos estudos recentemente vêm trabalhando essa hipótese se há possibilidade, se há espaço da redução da dupla antiagregação plaquetária. A gente já teve TICO, Global Leaders, Twilight, todos eles com algum problema metodológico, sendo que nem todos eram 100% síndrome coronariana aguda, alguns não eram com ticagrelor, envolviam clopidogrel ou prasugrel, alguns eram com 3 meses, mas nenhum realmente foi feito com 1 mês de dupla antiagregação plaquetária, com ticagrelor, e que o braço que ficaria com monoterapia com ticagrelor estaria associado com ticagrelor e placebo. E foi isso que o Ultimate DAPT fez. Foi um estudo randomizado, multicêntrico, em que mais de 80% dos pacientes foram randomizados na China, em que avaliou se essa hipótese seria uma opção segura e eficaz. Como foi feito, então, a randomização desse estudo? Todos os pacientes que chegavam num quadro de síndrome coronariana aguda, que não apresentavam critérios de exclusão, que eram critérios para alto risco de sangramento ou contraindicações ao ticagrelor, foram randomizados para serem submetidos à angioplastia guiada ou por AIVOS, que é o ultrassom intracoronariano, ou pela angiografia convencional, que é como é feito até hoje na maioria dos lugares aqui no Brasil. Depois disso, esses pacientes mantiveram dupla antiagregação plaquetária por 30 dias. E todos os pacientes que mantiveram essa dupla antiagregação, não tiveram sangramento ou alguma outra complicação que levou à suspensão, foram randomizados novamente por um segundo momento, serem divididos em um grupo que iria manter AS e ticagrelor por 12 meses no total, ou seja, 11 meses após a segunda randomização, e no outro braço ficaram com ticagrelor e placebo e seguiram também por 12 meses após essa segunda randomização. Justamente para isso, o estudo foi feito com 2 frentes para avaliar o endpoint primário. O primeiro endpoint seria um endpoint de eficácia na avaliação de risco de sangramento. E o segundo endpoint primário acabou avaliando então a segurança da monoterapia frente à DAPT em termos de prevenção de eventos isquêmicos e trombóticos, como por exemplo, trombose de stent. E o resultado do estudo foi positivo. A gente acabou tendo no grupo com monoterapia com ticagrelor uma redução significativa de sangramentos, utilizando a classificação de BARC, BARC 2, 3 e 5, e também tivemos no grupo de desfechos isquêmicos uma não inferioridade da monoterapia com ticagrelor versus o DAPT com AS e ticagrelor. Também sendo uma terapia não inferior em termos de eventos isquêmicos e trombóticos como trombose de stent e infarto não fatal ou outras revascularizações adicionais. No resumo da ópera, esse estudo sendo positivo acaba trazendo nova perspectiva para até mesmo mudança de diretrizes clínicas agora de infarto agudo do miocárdio. A gente agora pode falar que temos realmente um estudo randomizado controlado, placebo controlado, melhor dizendo, e que acaba mostrando uma não inferioridade em termos de eventos isquêmicos como trombose de stent, mas também uma superioridade em termos de redução de sangramento com a monoterapia. E você, o que achou desse estudo da monoterapia com ticagrelor? Choveu no molhado, já que já tinham vários estudos mostrando que redução de DAPT poderia também reduzir sangramento e sem aumentar o risco trombótico? Ou realmente foi uma coisa nova para vocês? Para a gente aqui do CardioPapers foi um estudo muito legal, porque realmente colocou em pauta uma boa evidência científica e com certeza devem vir novas meta-análises juntando todos esses estudos no contexto de infarto, mostrando que realmente talvez você colocar uma monoterapia com inibidor de P2Y12 mais potente, como ticagrelor, acaba sendo uma opção segura e eficaz para a gente poder manter nos nossos pacientes, mesmo em monoterapia após o infarto agudo do miocárdio. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar aqui no botão de curtir, de compartilhar com seus amigos e continue seguindo aqui
a página do Cardiopapers, a nossa cobertura do ACC de 2024. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo para isso.